Oi, meu nome é Beatriz e hoje eu vim falar sobre a lição 59 do livro Sol nas Almas. Mas antes, gostaria de fazer uma prece para a gente se harmonizar. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossa mente ao nosso Mestre e agradecer por toda a espiritualidade amiga que nos traz tantas reflexões que consolam, que instruem, que direcionam, que possamos estar de mente e coração abertos para as palavras do estudo de hoje. Que o Senhor abençoe nossos lares, nossos centros espíritas, para que possamos servir a Ti, onde quer que estejamos. Que assim seja. Então vamos começar com a leitura do texto, que se chama Irmãos do Contra. Fácil, realmente, encontrar aqueles que se opõem à marcha natural dos trabalhos de fraternidade, os irmãos do Contra. Não nos reportaremos, no entanto, a eles como quem abre comportas a sugestões de fracasso, mas sim para analisar o pessimismo e as consequências graves que lhe dizem respeito, ao modo de quem examina o perigo da doença determinada no comportamento dos enfermos que a manifestam. Surgem por adversários potenciais de tudo e de todos. Prematuros na opinião, revelam-se tardos na ação. Revoltam-se ante a conformidade produtiva e resignam-se à frente dos excessos que destroem a existência. Não fazem sacrifícios, mas sacrificam a si próprios, sacrificando os outros. Esquecem o lado bom do passado, para se acomodarem ao lado pior das próprias recordações. Afligem os aflitos, desajustando os semelhantes necessitados, e exigem que os mensageiros das esferas superiores se lhes façam servidores atentos. Se admitem algo, frequentemente admitem o inadmissível, normalmente contraditórios, contradizem qualquer projeto edificante. Com ideias pré-concebidas, impugnam as ideias novas. Crônicos no desânimo, respiram em regime deficitário, seja qual seja a direção que adotam nos caminhos da experiência. Exibem vozes acariciantes, tão somente quando embalam ruínas. Não vem a noite, que se esvai quando nasce o dia, mas salientam as primeiras nuvens que tisnam o alvorecer. Vigilantes no personalismo negativo, invertem atitudes e intenções das pessoas, qual se confundissem deliberadamente os frutos das árvores. Pela infertilidade no bem, tornam-se férteis no mal, e apenas coerentes com a própria incoerência, cuidam do corpo, descuidam do espírito, e, vezes e vezes, renascem de novo, para morrerem sob velhos enganos. Estudemos nossas vidas para verificar, por nós mesmos, quando nos identificamos com eles e quando nos situamos junto deles, prejudicando o curso das boas obras. E observando construtivamente os nossos irmãos do contra, sistemático, por hospedeiros do pessimismo que ousaremos classificar, qual ameaçadora virose mental. Imunizemo-nos no cultivo da paciência invariável, oferecendo a todos eles o concurso da oração silenciosa por apoio invisível e o serviço incessante por remédio oportuno na farmácia do bem. Então, primeiramente, eu gostaria de frisar o porquê que é pra gente analisar os irmãos do contra, né? Primeiro que não é para deixar ninguém para baixo, não é para julgar ninguém, porque lembrando que somos todos irmãos. E aí, como ele diz no texto, é para a gente examinar o perigo da doença no comportamento dos enfermos que a manifestam. Então, justamente como uma análise. Por que essas atitudes que o texto cita são perigosas para nossa alma? E outro questionamento que ele faz. Será que eu estou me sintonizando também com essas atitudes? Né? Então, ele diz aqui no finalzinho que é para a gente observar construtivamente. Não é para observar em vão, não é para observar julgando, é para observar com um propósito de analisar em si mesmo
se a gente está sintonizando com isso, né? Com esses sentimentos sistemáticos em relação à ignorância do bem, né? Com esse pessimismo frequente em relação à vida. Será que a gente também está tendo esse olhar frequente, sistemático, negativo em relação à vida? E aí ele coloca uma palavra muito interessante, que são hospedeiros do pessimismo. Então, eu achei muito caridoso essa expressão, porque ele fala que nós não somos a origem do pessimismo, nós não somos o vírus do pessimismo, e sim, por momentos temporários, podemos hospedar esse pessimismo negativo, né? Esses pensamentos que nos distanciam de Deus. Não que eles sejam naturalmente nossos, e sim que podemos, por não estarmos conectados com a verdade divina, nós podemos hospedar esse vírusinho do mal, né? Digamos assim. E qual que é o remédio, então, para a gente tratar desse vírus do mal? Ele diz aqui: imunizemo-nos no cultivo da paciência invariável. Então, aquela paciência que não depende das variáveis, né? Aquela paciência com todos e com tudo, independente do momento, independente de onde você estiver. É a paciência e a tolerância em relação ao mal. Então, é basicamente o sentido da caridade, como entende Jesus, né? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como então Jesus via a caridade? Como seria a caridade segundo o conceito de Jesus? Aí os Espíritos respondem: benevolência, indulgência e perdão. Então, olha o perdão aí. Então, esses três pilares da caridade, né, em relação ao mal, em relação às pessoas do contra, ou seja, que estão resistindo ao bem, como podemos fazer em relação a isso para a gente se imunizar, se blindar desse vírusinho do mal? Benevolência invariável, ou seja, praticar a benevolência com todos. Indulgência, que seria essa tolerância, essa não combate, né? Não combate com alguém que a gente sabe que não está com olhos de ver para o bem, e o perdão perante as ofensas, né? Possíveis desse irmão do contra que não está conseguindo enxergar esse bem. Então, só dessa forma, com um amor, que a gente vai conseguir ter uma boa convivência com os irmãos do contra. E aí ele continua aqui: oferecendo a todos eles o concurso da oração silenciosa, por apoio invisível. Então, será que a melhor solução seria bater de frente, ferindo a consciência desse nosso irmão, mostrando o quão ele está errado? Quem somos nós para mostrar isso para os nossos irmãos, sendo que nós mesmos ainda não temos olhos de ver toda a criação divina? Então aqui ele fala da oração silenciosa e do apoio invisível, para a gente não ferir consciência do nosso próximo, né? Então permaneçamos com a benevolência à distância, com a benevolência que não vai ferir o orgulho do nosso irmão do contra. Aí ele continua: e o serviço incessante por remédio oportuno. Então é aquela famosa 70 vezes 7, infinito vezes infinito, toda vez, não tem nenhuma vez que Deus fala: não, dessa vez não tem como não, esse irmão não precisa, não dá pra perdoar esse irmão não, ele fez coisa ruim demais, não, dessa vez você tá de boa, não precisa perdoar. Jamais, é o serviço incessante em favor do bem, né? E aí ele traz principalmente essa análise interior, essa análise íntima, né? Em relação a essas atitudes de encontro ao bem. E que atitudes são essas? Primeiro ele começa: será que eu mesmo não sou prematuro de opinião e tardo de ação? Ou seja, será que eu estou formando opiniões, ou seja, preconceitos, e não estou agindo em favor do bem? Será que eu estou muito na reflexão teórica, no julgamento, na fofoca, nas ideias? Ou será que realmente eu estou agindo em favor do bem? Estou sendo instrumento de Deus em favor do bem? Cabe aí a primeira reflexão. Depois ele continua: me revolto com coisas que dão certo? Ignoro os excessos destruidores? Então será que a gente dá mais voz
para as notícias terríveis, para as guerras, para os assaltos? Ou será que a gente está permitindo, está espalhando notícias boas, projetos que dão certo, pessoas que estão inovando o mundo, livros que estão transformando vidas? Onde a gente está sendo porta-voz? Será que a gente está sendo porta-voz e perpetuando as notícias ruins e destruidoras ou as notícias boas e edificantes, né? Em que rádio a gente está sintonizando? Onde a gente está aumentando o volume e propagando essa mensagem? Para as notícias negativas ou para as notícias positivas, né? Porque se a gente estiver propagando as notícias negativas, os erros das pessoas, o que está acontecendo no mundo, com o nosso vizinho, na nossa casa, a gente está sendo hospedeiro desse mal, hospedeiro desse pessimismo. Então, aí a segunda reflexão é: que notícias eu estou propagando? Boas ou ruins? E aí ele continua aqui. Será que eu sacrifico os outros por meu próprio bem? Será que eu estou deixando de me colocar em sacrifício para Deus e estou sacrificando os outros para a minha felicidade? Aí é outra reflexão. Será que eu estou me coligando com outras pessoas somente para buscar o meu bem? Ou será que eu estou buscando o bem delas? Né? Essa é uma boa reflexão também. Como estão minhas relações? Eu estou priorizando o bem do meu próximo ou sugando o que o próximo tem para o meu próprio bem, né? Nas relações. Aí é mais um ponto de atenção que a gente tem que ter em relação a nossos relacionamentos. Próxima reflexão. Enxergo só o lado ruim das experiências? Então aqui é sobre aquela frase que ele falou do passado. Muitas vezes a gente se liga a lembranças que só fizeram nosso mal, mas esquecemos que tudo o que acontece Deus permite. Então, será que eu estou tendo olhos de ver e coração de sentir as experiências da vida, tirando os aprendizados dela? Ou será que eu estou batendo na tecla e não estou me movimentando para o bem, né? Essa aí é outra reflexão de como a gente está percebendo a nossa experiência aqui na Terra, de como a gente está absorvendo os aprendizados delas aqui na Terra. Aqui traz outra reflexão. Será que eu ajudo ou só peço ajuda? E aí vem a reflexão passada, né, dos relacionamentos. Como que eu tô me relacionando com as pessoas? Será que eu tô sugando todo o bem delas ou se eu tô distribuindo o bem que eu tenho? E aí cabe a gente relembrar da máxima divina: amar ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente conseguir abundar bondade para os outros, primeiro a gente tem que ser nossa própria fonte de bondade, né? Não tem como um copo vazio ele passar água para os próximos copos. Então, a gente precisa estar pleno com nós mesmos, né? Com o nosso amor próprio, com o nosso cuidado, com a nossa consciência, para a gente poder ser instrumentos para o nosso próximo, né? Continuando. Será que eu zombo de boas ideias? Então, será que eu estou levando para o sarcasmo, para a ironia, para o julgamento, aqueles irmãos que estão realmente tentando fazer a diferença? A gente sabe que uma formiguinha só, uma gota de água só, não vai mudar o mundo, mas faz parte da mudança. Então, será que eu estou auxiliando aqueles que querem fazer a mudança, ou será que eu estou sendo um obstáculo dessa mudança, né? Zombando das ideias inovadoras, das ideias de bem? Aí é outra reflexão. A próxima. Eu sou pacífico só em momentos de crise? Então, será que eu estou realmente sendo caridoso, sendo gentil com as pessoas só quando eu estou precisando de um apoio? Ou será que eu estou exercendo essa caridade, esse cuidado, esse carinho ao próximo em todos os momentos, bons e ruins? Porque normalmente a gente só lembra de Deus quando a gente está passando por alguma dificuldade. Mas se a gente estivesse cultivando essa caridade todos os dias, a gente lidaria com as dificuldades de uma forma mais leve, né? Outra reflexão. Será que eu fertilizo o mal ou o bem com as minhas palavras, pensamentos e ações? Será que eu estou colocando adubo, colocando fertilizante para crescer as ideias boas ou as ideias ruins? Dentro do meu convívio, dentro da minha própria mente, dentro dos meus sentimentos? O que eu estou alimentando para fazer crescer dentro de mim, né? O lobo mau ou o lobo bom? E aí é outra reflexão.
com o que eu estou sintonizando. E a última reflexão é: será que eu insisto em velhos enganos? Então, será que nessa encarnação eu estou realmente aprendendo uma nova forma, a forma do bem de fazer as coisas? Ou será que eu estou caindo naquela zona de conforto de velhos erros, né? E aí é uma reflexão um pouquinho mais complexa, porque é uma reflexão da nossa própria alma, né? Que vai um pouquinho além dessa vida. Então, a gente sabe quais sentimentos são velhos sentimentos em que a gente sempre cai nessa mesma casca de banana e onde a gente está se colocando de uma forma diferente perante a vida, onde a gente está realmente lutando contra nossas más tendências, né? E aí é a reflexão final. Será que nessa encarnação eu estou sendo o irmão do contra, ou seja, aquele que está sendo um obstáculo para Jesus, ou eu estou sendo um apoiador de Jesus, sendo um trabalhador de Jesus? E aí são essas reflexões de comportamento que o texto nos traz. E aí, eu também trazendo aqui outras expressões do texto para a gente refletir, ele coloca uma palavra muito importante, que é irmãos do contra sistemático. Então, nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, sabemos que tem vários tipos de espíritos encarnados. Aqueles que já estão em missões, né, que já estão mais evoluídos e vieram nos ajudar, e aqueles que vierem de outras encarnações com mais resistência ao bem. Mas a maioria de nós está numa média. Não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, será que a gente está sistematizado, deixando sermos influenciados pelo esse sistema ruim? Ou será que a gente está lutando contra isso, né? Porque acaba que o automatismo do planeta e do nosso próprio espírito aqui no mundo de expiações é reverberar o que a gente não conseguiu mudar ainda. Ou seja, se a gente não se sintonizou com a verdade divina, a gente vai reverberar a verdade do mundo, que nós sabemos que não é uma verdade ainda já madura, evoluída. Então, será que eu estou me deixando levar por esse sistema do mundo, ou eu estou me coligando ao sistema divino, né? Aí trazemos outra reflexão. E agora eu gostaria de trazer pra gente um outro texto que eu acho que faz totalmente sentido com o texto aqui do Sol das Almas, que é de Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que é o capítulo 7, que se chama A Luta contra o Mal. Aí eu vim trazer alguns trechos pra gente refletir também junto. E nesse texto, Humberto de Campos traz um episódio de Tadeu, em que ele estava tentando, como dizem nas línguas, expulsar os endemoniados, ou seja, desconectar os obsessores dos encarnados, e que ele fica refletindo, mas Jesus, será que não dá para juntar todos esses espíritos ruins e mudar eles de uma vez? Já que eu vi que o Senhor é capaz de evangelizar esses corações, por que você não junta todo o mal e faz isso de uma vez só, assim, rapidinho? Não vai ser mais produtivo, não? E aí vamos entender como é essa relação de Jesus sobre os irmãos do contra. E agora eu vou ler uns trechinhos separados desse capítulo. Então, um trecho é assim. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, ou seja, os irmãos do contra, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Não é uma reflexão que a gente tende a cair nela, né? Nós aqui desse planeta. Por que Deus, assim, não tira logo o mal da terra, faz isso de uma vez só, definitiva? Essa é a pergunta de Tadeu. Às vezes a gente pode fazer essa mesma pergunta dele. E aí Jesus ele olha para Tadeu e responde: Tadeu, o principal objetivo das atividades, qual é o principal objetivo das atividades da sua vida? Então, mas o que você está tentando fazer com isso, assim? Qual é o seu papel nisso? Aí Tadeu responde: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Essa é a resposta de Tadeu. E aí Jesus ele continua perguntando: se procura semelhante realidade, então se você realmente procura realizar o reino de Deus no coração,
Por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz que reconheçamos todos os irmãos no mesmo caminho. Então Jesus começa a refletir com Tadeu. Se você busca o reino de Deus no coração, por que você acha que os seus irmãos também não buscam o mesmo? Porque eles são diferentes de você, né? Aí Jesus continua. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção do bem. Acaso poderias tu duvidar disso? Será que a gente está duvidando que todos nós chegaremos ao mundo feliz, que todos nós estaremos em evolução e que nenhuma ovelha será perdida? Será que em algum momento a gente desconfia disso? Aí Jesus continua. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Já dá para parar aqui porque essa é uma grande reflexão. Não é a luta contra os irmãos maus, porque todos já passamos por esse lugar. Deus, ele nunca vai colocar um filho contra o outro, né? Isso não faz sentido. Se a gente pensar numa família, um pai nunca vai colocar um filho mais velho contra um filho mais novo. Isso não faz sentido. Um pai tão amoroso não vai colocar um filho contra o outro. Aí ele continua. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto à humanidade inteira. Então, é bom sempre a gente refletir. Não devemos enfrentar nossos irmãos, e sim a ignorância temporária que nos hospeda, né? Momentaneamente, essa ignorância da verdade divina que é que o bem é a maior força. Então, que quando estivermos com pessoas que estão em embate, assim, estão revoltosas em relação ao bem, em relação a Deus, em relação à vida, nós não devemos enfrentar esse diálogo achando que é você contra essa pessoa. Jamais. É a verdade divina contra a ignorância do bem. Simplesmente assim. E que todos nós um dia não seremos ignorantes. Mas por enquanto ainda estamos, né, um passinho após o outro nessa jornada. E é uma jornada que o fim dela é certo. O fim dela é a verdade em todos os corações. É o reino de Deus em todos os corações, né? Então cabe aí essa ponto de exclamação em relação em como a gente está encarando os diálogos com nossos irmãos do contra. Será que a gente está querendo converter? Será que a gente está querendo colocar a nossa verdade contra a verdade do nosso irmão? Ou será que a gente está querendo simplesmente esclarecer e consolar os corações, né? E aí no texto ele continua. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar, pela vitória da luz. Não é pela própria vitória, é pela vitória da luz. Mas ele faz um adendo. Mas segue o teu caminho no rotundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na casa. Então, a gente sim deve ter bom ânimo para esclarecer, né? Para trazer luz e consolo para quem ainda não conseguiu enxergar. Mas a gente deve priorizar a nossa própria reforma, nosso próprio dever com nós mesmos, né? Então, não travar batalhas com aqueles irmãos que estão rebeldes na casa, e sim fazer a nossa própria reforma, que Deus cuida dos irmãos que estão mais casca grossa, né? Então, não cabe a nós ser esse salvador da pátria. Cabe a nós salvarmos a nós mesmos, né? Praticar o amor primeiro a nós, para depois, quando a gente estiver suficientemente preenchido de amor, auxiliar a Deus nesse consolo geral. E aí, o último trechinho que eu queria colocar é a relação de uma frase que Jesus disse na Bíblia, em Lucas, com essa reflexão. Então, esse trecho vai estar em Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26.
em que diz assim, Jesus disse assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha a varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, o que Jesus quis dizer com isso, de um homem que sai, que um espírito que sai, um espírito imundo que sai, e ele vai procurar lugares áridos, aí ele não encontra, ele volta para casa e vê que a casa tá limpa, tá varrida, tá adornada, mas depois ele traz mais 7 espíritos e eles voltam para um estado pior do que o primeiro, né, antes dele sair. O que essa metáfora assim de Jesus quer dizer? Quer dizer que se a gente não tiver a reforma íntima sólida, não adianta a gente se colocar no mundo com obstáculos que vão nos colocar de volta naquele estado anterior. Por exemplo, nós que somos espíritas, nós entendemos, conhecemos algumas verdades do mundo espiritual, conhecemos as leis morais de Deus, e com isso, com esse constante estudo, com essa constante prática da caridade, esse espírito imundo ele sai de nós. Então essa vibração, essa sintonia com o mundano, com o temporário, com o que morre, a gente não fecha os olhos para isso e abre nossos olhos para a verdade divina. Mas se a gente não estiver atento, se isso não estiver sólido no nosso coração, e se a gente só tiver varrido a sujeira, colocado assim um enfeite, achado não, eu entendi a verdade, mas de uma forma superficial, quando tiver alguma dor, alguma crise, aquela nossa ideia antiga vai voltar e vai voltar mais forte ainda, né? Então, e aí a gente vai se conectar de novo com essas verdades mundanas, com essas verdades contra o bem, né? Então a reforma ela tem que ser profunda, não adianta uma reforma superficial, porque quando a gente for colocado à prova com questões de saúde, com questões familiares, de doença, com questões do mundo, de guerras, quando a gente for colocado à prova para ver se realmente a gente está sólido na verdade divina, se a gente não tiver sólido, se a gente tiver só limpado e varrido nossa casa íntima, as ideias anteriores vão voltar muito mais fortes. Então, se Deus nos colocar um irmão com uma capacidade boa de questionamento, de argumentação, e a gente não tiver nossa verdade realmente sólida em nosso coração, talvez a gente se deixe influenciar por essas ideias que não são de Deus. Então, aí a reflexão final não nos colocamos em lugar de ensinar os irmãos do contra, se nós mesmos, e aí as reflexões que a gente trouxe lá em cima, as perguntas que a gente trouxe lá em cima, estivermos sólidos da nossa própria convicção, porque a gente vai estar sendo obstáculo de Jesus e não ferramenta dele. Então, nosso primeiro dever moral é com nós mesmos, para que possamos nos fortalecer na verdade, na caridade e no bem, para que quando formos colocados à prova, a gente poder ser instrumento, ser braços, mente e coração de Jesus em relação ao consolo dos nossos irmãos. Nunca embate contra eles, e sim embate contra a ignorância, né? Eu acho que a reflexão final de hoje é essa. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E vamos terminar com uma prece. Então agora vamos fechar nossos olhos novamente. Vamos respirar fundo e pedir que o Senhor nos fortaleça em fé, em caridade, em justiça. Que possamos, Senhor, nos diminuir para que o seu amor cresça em nós. Que possamos diminuir nosso ego e nosso orgulho, para que o sentimento de amor, justiça e caridade que vem do Senhor esteja em nosso coração e em nossa mente, para que possamos servir a nossos irmãos, servir àqueles que ainda não encontraram a sua luz e a sua verdade, e principalmente a sua paz, que vai além de toda explicação. Então que possamos ser instrumento e espalhar notícias boas, pensamentos bons, sentimentos bons, para aqueles irmãos que estão em sofrimento, que precisam de consolo, que precisam de um abraço, que possamos crescer o sentimento de amor
primeiro por nós, para que possamos abundar o amor dos nossos irmãos. Que estejamos sempre em teu favor, para a tua graça, para a tua glória, todos os dias. Que assim seja. E a reflexão de hoje foi essa, espero que tenham gostado e até a próxima.